Olá, queridos alunos do Aprovo Concurso, uma boa tarde a todos. Aqui é o professor João Augusto Lima de Oliveira, professor de História, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Era Vargas, que sem dúvida nenhuma é um dos temas mais recorrentes em todos os concursos, que é cobrado História. Não se esqueça que Vargas foi, sem dúvida nenhuma, uma figura da história política brasileira que centralizou em suas mãos muito poder. E Vargas ficou por muito tempo na presidência do Brasil e tem facetas interessantes porque ele consegue, de uma certa forma, comandar o Brasil e criar uma política que vai tirar o Brasil de uma situação rural e levar o Brasil a o início da sua industrialização. Então a Era Vargas é, sem dúvida nenhuma, um dos períodos mais importantes e mais cobrados pelos concursos onde eu trabalho. Bom, uns apontam Vargas como o ditador e outros apontam nele como um político de sensibilidade social. Se lembre que um pouco antes da Revolução de 30, o mundo vivia a crise de superprodução. O ano de 29, marcado por uma das maiores crises econômicas que o sistema capitalista sofreu mundialmente. A principal causa foi a superprodução industrial norte-americana, que produziu além das necessidades do mercado interno e do mercado mundial. Em outubro de 29, ocorre a quebra da Bolsa de Nova York, onde milhares e milhares de acionistas perderam bastante dinheiro, levando o mundo a um caos, a grande turbulência e grandes perdas econômicas. Lembrando, senhores, que a crise de superprodução afetou profundamente o Brasil. Naquele momento, o Brasil era o maior produtor, o maior vendedor e exportador de café para o mundo. E esse café ele vai sofrer uma forte retaliação, não vai conseguir gerar a economia brasileira. E lembrando, o café naquele momento ele tinha por volta de 53% da economia nacional. Com a sua queda, o café deixando de gerar riquezas, o Brasil entra em problemas econômicos, afetando demais a política nacional. Por quê? Porque naquele momento histórico a política nacional era o encontro de duas forças nacionais, a chamada política do café com leite. Se lembre que Minas Gerais e São Paulo, naquele momento histórico, eram os grandes produtores do café nacional, em especial São Paulo. E era o grupo político que dominava a cena política do Brasil. Os partidos paulista e o Partido Mineiro, eles se revezavam no poder e garantiam assim a chamada política do café com leite, que na verdade era um acordo nacional sustentado pelo sistema coronelista no Brasil, onde havia uma troca imensa de favores entre o governo federal, o governo estadual e os coronéis espalhados em todo o país. Com essa crise política vai ter uma fratura, vai ter um rompimento entre os políticos paulistas e os políticos mineiros. É nessa fratura, é nesse rompimento entre a política do café com leite que vai nascer um outro grupo político denominado de Aliança Liberal. E à frente desse grupo vai estar o Getúlio Dornelles Vargas.
e nas eleições de 29, quem ganha é o Grupo Paulista. Com isso cria um grande problema que vai levar ao rompimento mais ainda da política nacional. Vargas e os seguidores de Vargas alegam que a eleição de 29 foi conquistada mediante fraudes, mediante corrupção. E Vargas não vai aceitar o pleito dessa eleição e o Brasil vai entrar no que nós chamamos de a Revolução de 1930. Meus queridos, é nesse momento que explode a Revolução de 1930, né? Gaúchos, mineiros, paraibanos recusam fortemente as eleições de 29, alegando que houve fraude, corrupção e, portanto, o pleito não foi aceito pelos opositores de São Paulo. João Pessoa, que era da chapa de Getúlio Vargas e governador da Paraíba, ele sofre um atentado e ele é assassinado. Com isso, Vargas aproveita esse acontecimento, que provavelmente não se tem como provar que foi um ato político. Vargas aproveita esse momento e retoma com muita força o cenário nacional e consegue arregimentar uma quantidade importante de setores que não aceitavam mais a política paulista e marcha, né, contra o Estado de São Paulo. A luta armada, ela estoura no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. No Rio de Janeiro, depuseram o Washington Luiz, era o presidente, ainda em exercício, que iria entregar o poder ao Júlio Prestes, o candidato que ganhou pela cidade de São Paulo. Mas no dia 24 de outubro de 1930, o poder foi entregue a Getúlio Vargas, chefe da Revolução de 30, porque para conter os ânimos e não explodir uma guerra civil, né, o acordo político foi entregar o poder a Vargas para que Vargas, a partir dali, dominasse o cenário nacional. O período getulista é um período muito longo, né? A vitória de 30 deu lugar à conhecida a Era Vargas, do qual vamos falar agora um pouco. Como foi um período muito longo, o governo de Vargas é dividido em 3 períodos, né? O período provisório, de 30 a 34, o período constitucional, de 34 a 37, e o período ditatorial, que vai de 37 a 1940 e 45. O governo provisório, ele é um momento de nomeação, né, do Ministério de Vargas. Se lembre que um período antes, em 22, havia ocorrido aqui no Brasil, o movimento tenentista, do qual Vargas apoiou muito. Quando Vargas vai nomear esses ministros, né, e os chefes de estados, Vargas vai tomar como apoio os tenentes que lutaram no movimento de 22 e no movimento de 24. Então Vargas vai se apoiar com esse movimento tenentista ocorrido uma década antes. Bom,
Vargas vai fechar o Congresso Nacional, né, as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais. Vargas vai extinguir os partidos políticos, vai suspender a Constituição republicana de 1891 e vai indicar interventores para chefiar os governos estaduais, né? Os revolucionários que apoiaram Vargas, do chamado movimento tenentista, que desejava a centralização do poder e a nacionalização das riquezas do país e opunha-se ao coronelismo, que era a forma política de concentração de poder em todos os estados brasileiros. As oligarquias estaduais desejavam a Assembleia Nacional para elaborar uma nova Constituinte. Essas oligarquias, principalmente as oligarquias paulistas, já se levantavam, já estabeleciam uma oposição aos atos que o presidente Getúlio Vargas tomou naquele momento. E já em 32, São Paulo, não aceitando os desmandos de Getúlio Vargas, vai se entrincheirar, vai desenvolver o que nós chamamos de Revolução Constitucionalista de 1932, quando São Paulo vai enfrentar as tropas de Getúlio Vargas. Bom, em maio de 1932, durante as manifestações públicas contra o governo de Getúlio Vargas na cidade de São Paulo, 4 estudantes são assassinados, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E esses passam a ser as siglas que serão símbolo da Revolução Constitucionalista de 1932. 3 meses de combate, né? São Paulo é derrotado, mas não de tudo, porque São Paulo perde a batalha, mas ganha na política, porque força o governo de Getúlio Vargas promover, né, a reabertura e a construção da Constituição de 1934. Mas Vargas, já na Constituição, apontava que tinha interesses em se aproximar das massas, principalmente dos trabalhadores. É por isso que Vargas vai, mais para frente, ganhar o título, né, de pai dos pobres, porque na verdade ele consegue agradar gregos e troianos, ele consegue agradar a elite brasileira, mas também ele consegue dar algum benefício, principalmente aos trabalhadores. Se lembre que já na Constituição de 34, Vargas vai impor o chamado voto secreto, porque antes era o chamado voto aberto. Então, os eleitores votavam abertamente e os coronéis espalhados pelo Brasil inteiro sabiam em quem os seus eleitores estavam votando e poderia perseguir essas pessoas. Com o voto secreto, que é até hoje utilizado na política nacional, o eleitor tem mais confiança, ele tem mais uma espécie de proteção, e o seu voto, pelo menos ninguém deveria ficar sabendo em quem ele votou. Já nessa Constituição de 34, Vargas vai estabelecer os chamados direitos trabalhistas. Esses direitos que são vindouros até os dias atuais. E com os movimentos neoliberais da contemporaneidade, muitos desses direitos estão sendo atingidos pelo capital estrangeiro, pelo capital nacional, pelos grandes empresários. E é até possível que alguns desses direitos trabalhistas venham se perder com a contemporaneidade. Mas o importante é que naquele momento histórico, Vargas vai defender o trabalho, acrescentando
e utilizando a Constituição para tal, instituindo o salário mínimo, né, que não existia, o direito às férias, né, a carga de trabalho de 8 horas, que antes era muito maior do que essas horas, e também a proibição do trabalho infantil a partir de menos de 14 anos de idade. E o nacionalismo econômico, as riquezas nacionais seriam protegidas pela Constituição Federal de 1934. No tocante às eleições, Vargas dá de novo um golpe e estabelece que as eleições de 34 seriam eleições indiretas, ou seja, o Congresso Nacional votaria isoladamente, sem a participação popular, e nesse pleito Vargas mais uma vez vitorioso. Os embates ideológicos entre nazismo, comunismo e capitalismo lá na Europa, eles vão chegar aqui no Brasil e vão interferir na política nacional. Aqui no Brasil, 2 grupos vão se levantar, um favorável ao comunismo e outro favorável ao nazismo. Aqui no Brasil, então, foi criado pelas forças mais conservadoras e radicais do país a AIB, Ação Integralista Brasileira, né? Liderada pelo escritor Plínio Salgado, que defendia o combate brutal ao comunismo, o nacionalismo extremado, o Estado onipotente com rígida disciplina e hierarquia, a extinção de partidos políticos e a entrega do poder a um único chefe, a fiscalização das atividades artísticas para moldá-la aos ideais integralistas. Se vocês observarem bem, isso tem um pouco da doutrina nazista e fascista na Itália da Segunda Guerra Mundial e na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, protagonizada por Mussolini e por Hitler na Alemanha. Essas ideias chegaram ao Brasil e Vargas, um pouco dessas ideias, vai utilizar para compor a sua política nacional. Do outro lado, uma força se levantou para, de alguma forma, contrapor o integralismo brasileiro, que foi o aliancismo, né? Um grupo político contrário aos integralistas, né? Apoiado por partidos comunistas, por sindicatos, operários, estudantes e as camadas mais populares da sociedade brasileira, vai apoiar o aliancismo, que tentava, de alguma forma, contrapor-se às ideias integralistas. Mais uma vez, os tenentes tiveram uma missão primordial nesse período, porque é dos tenentes que vai nascer o líder, né, da Aliança Nacional Libertadora, que vai ser liderado por Luiz Carlos Prestes, no sentido de combater o integralismo no Brasil. É nesse momento ideológico que vai explodir a Intentona Comunista, em 1935, que foram diversas rebeliões no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio de Janeiro. Todas essas rebeliões em batalhões militares, em quartéis militares, foram suprimidas pelas forças governamentais de Getúlio Vargas.
E isso ofereceu ao governo de Getúlio Vargas um pretexto muito bom para agir energicamente contra o comunismo. É nesse momento que Vargas vai alardear nos meios de comunicação daquele período o Plano COI, que seria a tentativa da tomada de poder, né, dos comunistas aqui no Brasil. Com isso, Vargas vai criar um estado de pânico, um estado de terror, as pessoas com medo que os comunistas tomassem o Brasil vão apoiar Vargas com toda a sua capacidade de manobra. E com isso inicia o que nós chamamos de o Estado Novo, que vai ser um período ditatorial onde Vargas vai dominar a sociedade brasileira com mão de ferro. O Estado Novo ele vai perdurar por todo o período da Segunda Guerra Mundial. Queridos alunos, este bloco encerra aqui. No próximo bloco iremos falar sobre a política, a situação social, como se encontrava o Estado Novo no Brasil, que vai de 37 a 1945. Queridos alunos, espero ter contribuído de alguma forma para os estudos dos senhores. Um bom concurso, uma boa prova e felicidade a todos.